Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Voltamos aí com mais um vídeo no canal do Rafa Belu. Espero que vocês estejam gostando aí desta série de vídeos, né, que a gente está trazendo para vocês. E é isso, pessoal, fico muito feliz aí em ter vocês aqui comigo, tá? Aquela ideia de sempre, né? Se você quiser colaborar com o canal, se inscreve no canal, curte os vídeos, faça comentários, beleza? E se você quiser ir além, a gente aceita com todo carinho a sua doação, a sua colaboração, tá bom? Através aí da chave Pix, tá, galera? Você pode doar o quanto que você quiser, que é rafabelu22@gmail.com, tá? Então agradeço muito aí a presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui e darem essa força aí pra gente, tá? Pessoal, então, nos vídeos anteriores, como vocês estão acompanhando, a gente trabalhou um pouquinho com vocês a respeito de todo aquele processo histórico pelo qual o século XIX estava conduzindo a humanidade. Então a gente não pode esquecer daquela herança deixada pelo Napoleão na Europa, uma herança que levava em conta, né, ali a difusão dos ideais liberais, da ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, né, que eram os ideais franceses. Somando-se a isso, a gente tem os valores nacionalistas, né, que fez com que houvesse um caldo europeu que levasse algumas regiões a se colocarem contra a supremacia dos grandes impérios, né? Eu falei aí no vídeo anterior, né, ali os povos ali que compunham, né, o Império Habsburgo começaram a se insurgir propriamente contra o poderio maior dos Habsburgo, né, do Império Austro-Húngaro, certo? O romantismo, né, que trazia, de certa forma, estimulava esses ideais pátrios, essa busca, né, de identidade, e essa identidade, a gente não pode esquecer, ela se baseava também na própria ideia de nação, de pertencimento a uma nação, certo? Então esse era um pouquinho desse caldo, né, galera, desse caldo intelectual que marca bastante o século XIX, tá? E a gente não pode esquecer também, pessoal, quando a gente fala desse contexto, né, de outras perspectivas que vão surgir e vão aparecer também nesse contexto, tá? Falando aqui para vocês, pessoal, um pouquinho, né, esse vídeo é para falar um pouquinho para vocês a respeito do realismo e do naturalismo, que foram duas tendências, né, que surgiram ali a partir da segunda metade do século XIX, enfatizando a cultura desse período também, certo? Então, a gente não pode esquecer que a ciência nesse momento ela tem um grande avanço, né, as perspectivas científicas, né, a ideia de progresso científico, tá? No sentido de que isso era possível de direcionar a humanidade, certo? E o realismo e o naturalismo, eles se encaixam, eles vêm nesse sentido, eles se encaixam no âmbito dessa perspectiva, tá? Então é interessante a gente comentar um pouquinho com vocês a respeito do que foram esses movimentos aí tão importantes, né, e que marcaram também a história do mundo ocidental. Então, apesar do progresso, né, a gente tem que entender que apesar desse progresso, né, veiculado pela ciência, a gente não pode esquecer, em muitos casos, né, esse lado mais árido da realidade, esse lado mais sombrio da perspectiva do ser humano, dos seres humanos, tá? Então é isso que o realismo e o naturalismo, de certa forma, eles tratam aí, tá? A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que foram movimentos, né, que inspiraram aí a arte e a literatura, e esses movimentos, né, o realismo principalmente, ele vai retratar, ele vai observar o mundo real, o cotidiano das pessoas, como as pessoas se colocam nesse mundo real, tá? Então, e essa observação ela vai se dar através da empiria, tá, pessoal? Então isso é muito importante aí. Bom, não é à toa que nesse período, né, galera, surgem importantes artistas, assim, como por exemplo o Gustave Courbet, né, que é um
é um pintor francês que a ideia dele é retratar um pouquinho, através dessa perspectiva realista, a vida das pessoas. Então, ele vai retratar os lavradores, né, os trabalhadores, o funeral no campo, né, a vida das pessoas no campo, as prostitutas, os cortiços, isso através da pintura, né, os quebradores de pedra e tudo mais, tá, galera? E a ideia é retratar não com aquela pompa que o romantismo trazia, né, na sua literatura, na sua arte, mas retratar isso de uma forma prosaica, de uma forma simples de ser entendido, né? É por aí que o realismo ele vai atuar, que a arte realista ela vai atuar, né? Então, a vida passa a ser retratada da forma como ela é, certo? Essa é a ideia do realismo, tá bom? Então, a gente vai ter ali uma abordagem, né, dos ultrajes sociais, né, da sordidez humana, muitas vezes, tá? E aí a gente vai ter uma série de autores e artistas que vão passar a focalizar exatamente esse período, né, pessoal? Como o Balzac, como o Turguniev, como o Leon Tolstói, né, o Gustave Flaubert, que vai ser na literatura um dos grandes expoentes do realismo, né, vai inaugurar o realismo lá com Madame Bovary, né, que a esposa que trai o marido, isso para a época foi um banho de água fria, né? E o realismo, então, ele retrata esse lado empírico da humanidade, né, dos seres humanos, esse lado sórdido, né? E o naturalismo, pessoal, é uma espécie, vamos falar assim, de evolução, entre aspas, do próprio realismo, tá? No sentido de que o ser humano ele passa a ser visto como algo, como reflexo do meio em que ele vive, certo? Então o naturalismo é a total influência, certo? Vou repetir, o naturalismo é a total influência do meio, certo? Do meio social no ser humano, tá? Então, e aí, quem vai fazer isso com maestria vai ser o Zola, né? Lá, o Germinal, que é um livro muito bacana, muito importante, mostrando um pouco esse lado, né? Que vai retratar cortiços, cabarés, a vida dos trabalhadores franceses na segunda metade do século XIX, né? Lá na Suécia a gente vai ter o Ibsen, tá? Em Portugal a gente vai ter ali o Essa de Queiroz, que é magistral quando ele traz algumas questões de análise social, né? Tem um livro muito bacana, recomendadíssimo, recomendo que vocês leiam, chamado A Relíquia. Tempos atrás foi aí leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST, tá? A gente tem aqui no Brasil o Aloysio de Azevedo, que tem um livro chamado O Cortiço, que é magistral, né? Um livro sensacional, um livro muito bom. E o grande, claro, né? Esse é gênio, o Machado de Assis, certo? Que é um literato aí que retrata, ele vai além, né, do estilo, enfim, ele é uma pessoa, o Machado, né, uma pessoa que consegue fazer uma análise psicológica, social ali dos indivíduos de forma magistral, de forma genial, tá? Bom, pessoal, então esse vídeo foi um pouquinho para a gente comentar e falar justamente a respeito do realismo e do naturalismo, como tendências, né, bastante importantes e que marcaram também profundamente a segunda metade do século XIX. Então, deixando de lado um pouco aquela característica romântica, né, de exaltar o ser humano, a individualidade, o realismo ele vai para a realidade nua e crua. Ele vai retratar aspectos da realidade não abarcadas pelo progresso. Certo? Então, essa é a perspectiva realista, né? E o naturalismo é um realismo evoluído, vamos falar assim. É a evolução do realismo no sentido de que o meio ele é o grande condicionante da postura ou das posturas humanas, né? Então, o meio é o grande condicionante, né? Os romances de tese, né? Que querem comprovar o porquê dos indivíduos serem como são. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom?
Agradeço aí a inscrição no canal, a participação, os comentários, tá? Bom, se você quiser, agora é a hora do merchandising, né, da propaganda. Se você quiser colaborar com o canal, para esse canal se desenvolver, para ele crescer ainda mais, certo? Faz ali a sua colaboração através ali do Pix, né? A chave Pix está lá na descrição do vídeo, mas é rafabelu22@gmail.com, certo? Desde já eu agradeço bastante aí a presença de vocês aqui comigo. E vamos fazer esse canal crescer, galera. Vamos fazer esse canal aí chegar a 1000 inscritos, certo? Vamos lá, dá aquele help aí, dá aquela ajuda para mim que eu agradeço bastante aí vocês, tá bom? Agradeço desde já, então, a colaboração. Muito obrigado, pessoal. Voltem sempre, a casa é de vocês e a gente vai se falando por aqui. Até mais, um grande abraço para vocês e tchau, tchau.